Olá, muito boa tarde a todos. Que o Senhor Jesus nos abençoe, estende sobre nós as tuas mãos de bondade, de graça e de misericórdia. Eu sou o presbítero Edivaldo, membro da Assembleia de Deus de Madureira, em Barra do Piraí, e hoje estarei gravando aqui uma mensagem referente ao Dia do Pastor, que é comemorado todo o segundo domingo do mês de junho. Portanto, no próximo domingo agora vai ser o Dia do Pastor. A você que é pastor, independente de qual igreja evangélica você é, meu abraço, meus parabéns para você que é pastor. E você que dirige uma igreja, mas não é pastor, é diácono, é presbítero, você também faz a função do pastor. Você também é um pastor, porque você toma conta de um rebanho. Então eu quero ler aqui Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 11. Versículo 11, que diz assim: Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Versículo 12. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Oh, glória! Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Oh, glória! Se nós formos analisar também Lucas capítulo 15, Jesus vai falar lá das 100 ovelhas, a parábola das 100 ovelhas. Lá em Lucas 15, diz que havia 100 ovelhas, 100 ovelhas. E era costumeiro todas as noites, né? Todo final de tarde ou noite, o pastor ia no campo buscar suas ovelhas e as trazia para o aprisco. Mas naquele dia, ele deu falta de uma ovelha. E deu falta de uma ovelha. E o que ele fez? Ele deixou as 99 ali no aprisco e saiu pelos campos a procurar a ovelha que estava perdida, desgarrada, até encontrá-la. Ele foi diligentemente procurá-la. A palavra diligência significa pressa. Diligentemente, pressa. Ele teve pressa em ir procurar a sua ovelha até achar. E não retornaria de volta enquanto não a achasse. Até que ele a encontrou ferida, machucada. O que ele fez? Colocou ela em seus ombros e a trouxe de volta ao aprisco, cuidou dela, tirando as feridas, tirando os carrapichos. O papel do pastor é cuidar da ovelha, é tratar da ovelha. É não deixar a ovelha ficar dispersa fora da manada, mas andar sempre junto com as suas ovelhas. Davi exerceu muito bem essa função de pastor de ovelhas, mas ele estava sendo preparado para no futuro ser o próximo rei de Israel. Mas ele cuidou muito bem das ovelhas lá. E o mesmo cuidado que ele tinha com as ovelhas do seu pai lá no campo, ele tinha com a nação de Israel. Era o mesmo cuidado, o mesmo zelo.
E muitas das vezes, lá estava o jovem Davi pastoreando e veio uma ocasião, o leão, para devorar e matar aquela ovelha. Mas ele afugentou aquele leão, lutou com ele, conseguiu vencer e matou aquele leão. Da mesma sorte, um urso. Isso chama-se cuidado, zelo pelas ovelhas. Provérbios capítulo 27, versículo 23, Salomão diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e põe o teu coração sobre o gado. Quero falar para você, pastor, você é uma pessoa de carne e osso. Pastor também é pessoa de carne e osso. Pastor é um ser humano. Pastor não é um super-herói que tem capa, que voa. Não. Pastor não é imbatível, ele fica doente, fica frágil. Ele envelhece, fica fraco e morre. Quero parabenizar você, pastor, que coloca o seu coração sobre o gado. Às vezes você não tem nem tempo de cuidar nem da sua saúde mesmo. Mas você se esforça e coloca o teu coração sobre o gado. Esse dia do pastor foi criado como uma homenagem aos líderes evangélicos de todas as igrejas cristãs, que são responsáveis por ajudar os fiéis através dos ensinamentos bíblicos, sempre de acordo com a doutrina bíblica. Hebreus, capítulo 13, versículo 7, também está escrito: lembrai-vos dos vossos pastores. Então nunca nós devemos esquecer dos nossos pastores. Está lembrando deles, porque eles são de carne e osso igual a gente. Pastor chora, pastor tem fome, pastor tem sede, pastor fica doente, pastor morre. E ele precisa de ajuda também. Assim como ele trabalha para a ovelha, ele precisa também de ajuda. É um ser humano comum. E sobre ele exerce um peso muito grande. Por eu ser presbítero, estar dirigindo uma congregação, exercendo a função de um pastor, eu sei o quanto é pesado. Tem dia que a gente está triste. Aleluia. Oh, glória. Tem dia que a gente chora. Tem dia que a gente sente. Aleluia. Oh, glória. E a gente precisa da ajuda também. Eu não sou um ser humano. Está sob a minha responsabilidade uma congregação. 40 e poucas pessoas. Eu ali sou o líder deles, o guia deles. Então tem que ver como eles estão. Eu tenho que ver como eles estão. Aqui Provérbio 27, 23 diz: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e põe o teu coração sobre o gado. Aleluia. E às vezes a gente sabe que não é fácil. E eu sei. E não é muito fácil. Mas eu tenho procurado fazer o papel de um bom pastor. O tópico que eu li aqui, depois eu volto em Provérbio 27, o tópico que eu li aqui em João 10, 11, Jesus dizendo: eu sou o bom pastor. Jesus estava falando dele. E o bom pastor dá a sua vida. Ele dedica a sua vida para as ovelhas. Ele dedica o seu tempo para as ovelhas. Muitas das vezes o pastor não tem tempo nem para se alimentar direito. Às vezes ele vai deitar para dormir, o telefone toca pela madrugada. É uma ovelha enferma. É notícia de um irmão que foi morto e precisa fazer o sepultamento. É uma família em conflito, em confusão.
São assuntos que ele precisa tratar numa reunião fechada, assuntos da igreja. Ele é um ser humano. Então eu quero parabenizar você, pastor. Aí Jesus diz em João 10:11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aí ele fala no versículo 12, ele fala do mercenário. Mercenário é aquela pessoa que ele não é pastor. E a função dele é dispersar, é destruir, é matar a ovelha. Aleluia. O mercenário que não é pastor de quem são as ovelhas, o mercenário também tem ovelha. De quem não são as ovelhas, viu o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo os arrebata e a dispersa. Então a função daquele que não cuida da ovelha é exatamente dispersar, porque não tem compromisso. E Jesus conta a parábola no capítulo 15 de Lucas, que um certo homem tinha 100 ovelhas, mas ele deu falta numa noite, ou numa tarde, ou na manhã, depende do dia, que às vezes ele pode dar falta na ovelha quando leva para o campo de manhã, quando vai buscar depois do almoço, está faltando. Ali diz que faltava uma, mas poderia estar faltando até mais de uma. Na vida real, os cuidadores de animais sabem disso muito bem. A responsabilidade que é eles cuidar do gado, alimentar o gado, botar o gado para o campo de manhã, depois do almoço e buscar. Às vezes está faltando uma, está faltando duas, está faltando 10. Mas ele sabe quantas que ele levou. E ele vai também diligentemente a procurar. E às vezes encontra ela lá, ferida, machucada ou até morta. Ele coloca o coração naquilo que ele faz. Colocar o coração sobre o gado é colocar o coração sobre aquilo que você está fazendo. Fala de zelo, fala de cuidado. Aleluia. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. O pastor ele anda sempre com um cajado na mão. O cajado não é para bater na cabeça da ovelha, não. Às vezes você pode usar o cajado e a vara, o cajado e a vara criando duas coisas, para guiar a ovelha. A vara, quando ela está um pouquinho preguiçosa, dá um toquinho de leve nela. O cajado, espécie de uma bengala do guarda-chuva, viu? Porque quando ela cai no espinhadeiro, ele vai lá e pega ela entre a pata e o pescoço, levanta a ovelha e traz a ovelha para cima. Mas quantos por aí estão batendo na cabeça da ovelha? Estão matando a ovelha. Não é essa a função do pastor. Mas para você que exerce muito bem a sua função, quero te parabenizar pela sua função, a qual exerce com brilhantismo. A qual exerce com brilhantismo a função. A vara, muitas das vezes, é afugentar um pouquinho ela, quando ela fica muito preguiçosa. Não é para bater. E para espantar o mercenário, o lobo. E ultimamente muitos lobos têm procurado matar as ovelhas. E quando eu falo de morte, matar, é morte espiritual. E a minha função, a sua função como pastor, é cuidar, é dar alimento, é ver se a ovelha não está ferida, machucada. Às vezes o maior machucado da ovelha está no coração. E nós temos que ter o alimento para dar para a ovelha ferida e machucada, cuidar dela. Se possível, pegar até no colo. Pega no colo. Isso não é sentido figurativo, não é sentido material, não, viu? Figurativo. Aleluia. Seguindo. Pastor, muito obrigado por você dedicar todo o seu amor. Muito obrigado por você ser seu guia, conselheiro e amigo. Meu pastor, presidente. Muito obrigado por Senhor
ser amigo, ser conselheiro, ter sempre uma palavra. Eu lhe admiro, meu pastor presidente, pastor Gildásio, porque o senhor tem sempre uma palavra amiga, o senhor tem sempre um conselho, seus ensinamentos são bons. E eu, como um pastor de uma congregação submisso ao Senhor, eu tenho que seguir o exemplo que o senhor deixa, de dedicação, de amor, de entrega. Eu sei que o senhor tem as mesmas limitações que um homem natural tem, as mesmas. Mas quero dizer para o senhor, meu pastor, que o Senhor é na sua vida, que o Senhor é aquele que te guarda, o Senhor é aquele que te protege, que Ele possa te proteger, pastor, por onde o Senhor for, por onde o Senhor andar. Aleluia. Função do pastor: guiar o rebanho para um caminho mais seguro. O pastor tem que conduzir a ovelha para um caminho mais seguro. Quando ele vê que tem precipício, para isso ele usa a vara e o cajado, para não deixar ela para um lugar de precipício, e sempre guiá-la e orientar ela para um caminho mais seguro. Isso é a função do pastor. Não deixar a ovelha no perigo, no precipício, no buraco. É aquele que se sacrifica pelo bem das ovelhas perdidas. Segundo as Crônicas, capítulo 15, versículo 7, eu não vou ler, e João 10, 11, onde eu acabei de ler aqui. O pastor é aquele que levanta cedo, o pastor levanta cedo. Às vezes, muitas das vezes ele acorda pelas madrugadas, e às vezes com telefonemas. Então ele acorda cedo, acorda pelas madrugadas, muitas das vezes com telefonema de um dirigente de uma congregação, querendo falar com ele. Às vezes telefonema de um pastor vice-presidente subordinado a ele, querendo falar com ele. Às vezes um telefonema de um subordinado acima dele, do pastor presidente, querendo falar com ele. Ele tem que estar sempre atento. Às vezes são problemas eclesiásticos que ele tem que resolver. Para isso ele tem pastores adjuntos para o ajudar e o auxiliar. Como presbítero eu tenho essa função na congregação. Ali eu represento o meu pastor ali. Eu ali, como presbítero, sou o pastor dali, representando o meu ministério, onde eu sou subordinado ao meu pastor presidente. Então, às vezes, ele levanta cedo. Muitas vezes ele recebe telefonema de brigas de casais e precisa marcar gabinete para resolver. Às vezes até mesmo disciplinar. E às vezes não é fácil. Tem que ter sempre uma palavra de orientação, motivação e aconselhamento. O pastor tem que ter sempre uma palavra, ele tem que ter sempre uma palavra de motivação, de orientação, de aconselhamento. Ele tem que abdicar tempo também para a sua família. Lembrando que ele tem as suas ovelhas, mas ele tem a sua família também para cuidar. E também a sua família é a sua ovelha. Ele precisa cuidar da sua família. Assim como ele cuida da igreja, que é a ovelha, ele precisa cuidar também da sua família, do bem-estar da família, cuidar, às vezes, do lado psicológico, moral, espiritual, material da família, como ele cuida da igreja. Então ele é um homem sobrecarregado, que ele tem a sua família para cuidar, para zelar, para orientar, porque a sua família também é a ovelha sua, e às vezes está ferida, está machucada, ele precisa ter remédio, ele precisa ter palavra, ele precisa ter orientação, ele precisa ter uma palavra de motivação, ele precisa ter um aconselhamento para a família, assim como para a igreja. O peso que paira sobre a vida de um pastor é muito grande. E como presbítero eu sei o peso que está nas minhas costas. Eu sei quando eu saio da minha casa, desloco para a minha congregação na quarta, na sexta, no domingo de manhã, domingo à noite.
Eu tenho que estar preparado para tudo. Eu tenho que estar preparado para toda boa obra. Eu tenho que colocar o meu coração no gado e procurar ver como é que estão as minhas ovelhas. Aleluia. Procura ver o estado, procura ver o estado das tuas ovelhas e põe o teu coração sobre o gado. Procura ver o estado, como elas estão, em que estado as suas ovelhas estão. Procura ver em que estado elas estão. Muitas das vezes as minhas ovelhas podem estar machucadas. E eu preciso ter o remédio para curar. Muitas das vezes a minha ovelha está com um problema, eu preciso ter uma palavra para ela. Muitas vezes a minha ovelha está ferida, eu preciso ter um recurso para ela. Aleluia. Esforça-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Olha aí. Esforça-se ou esforça-te para ver como estão as suas ovelhas. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Pastor, não é fácil mesmo não. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida bem dos teus rebanhos. Procura saber como andam as suas ovelhas e em que condições estão o teu rebanho. Olha aí. Procurar saber como andam. É a minha função na congregação. Procurar saber como andam as minhas ovelhas. Se elas estão tristes, se elas estão doentes. Qual é o estado que elas estão? Muitas das vezes, as minhas ovelhas ou as ovelhas chegam na congregação enfermas, doentes. E eu tenho que saber como é que está o estado dela. O meu coração tem que estar sobre o gado. Isso chama-se preocupação. Eu tenho que se preocupar com como estão as minhas ovelhas. Materialmente, espiritualmente, psicologicamente, fisicamente. São esses estados. São esses estados. Próximo passo. Tome conhecimento do estado das tuas ovelhas. Tome conhecimento. Felizmente, existem pastores que não estão nem aí. Não quer nem saber se a ovelha está internada no hospital, se está doente, não visita, não procura saber. Não procura informação. Uma das grandes preocupações minha, depois que eu fui assumir a congregação pela segunda vez, eu olho para a igreja, eu olho para a congregação, e quando eu sinto falta de uma ovelhinha, meu coração dói. Aleluias. Oh, aleluias. Meu coração dói. Eu procuro um obreiro, eu procuro uma obreira. Irmão, como é que está aquela irmã? Tem telefone dela, tem endereço, eu procuro ver como é que está. Procuro ver, eu sento para conversar. Eu abdico tempo para conversar, para ver como é que está, para orar, para aconselhar, para dar uma palavra, para dar um alimento. Eu me preocupo quando eu chego na congregação, porque eu sei quantas pessoas congregam lá. Para isso eu chego mais cedo na igreja. Eu vou mais cedo. Eu desço mais cedo, eu chego mais cedo. E estou lá mais cedo, se alguém precisar falar comigo, ou orar, ou visitar, eu estou lá. Eu sinto falta das ovelhas, eu olho lá para as ovelhas, quando eu vejo que elas faltaram 2, 3 cultos, 4 cultos, eu procuro saber como elas estão. E às vezes há tempo que a gente não consegue nem descansar, dormir tranquilo, porque a gente vai orar para aquela ovelha, para saber como elas estão. Tome conhecimento do estado das tuas ovelhas e dedique-se a cuidar dos seus rebanhos, dedicar a cuidar dos seus rebanhos. Tenha o teu atento
aos teus rebanhos. E a última aqui, ser diligente em conhecer os estados das tuas ovelhas. Ser diligente em conhecer. Diligente, eu vou voltar, é ter pressa. Ser diligente é ter pressa em conhecer o estado das suas ovelhas. Que às vezes a ovelha está lá, mas ela tem pressa. Então você tem que ter pressa para ver como é que elas estão. Tem que se apressar, não pode ser vagaroso, lento. Não. Porque às vezes a ovelha está precisando de uma urgência. E se você for devagar, vagaroso, a ovelha pode morrer sem cuidado, sem atenção, sem dedicação. Nunca ocupe o seu tempo demais, pastor, com coisas supérfluas, mas sempre na palavra, abdicar de tempo na palavra, a oração, a leitura devocional, que as ovelhas, elas precisam do seu pastor. Ser diligente em conhecer o estado das tuas ovelhas e põe com cuidado por teus rebanhos. Que às vezes tem ovelha, você tem que ter cuidado para cuidar delas. Tem que lidar com elas com cuidado. Tem ovelhas que são muito frágeis, melindrosas, e você tem que ter cuidado para lidar com ela. Senão se você não souber ter cuidado para lidar com ela, você pode matar ela, espiritualmente e fisicamente. Portanto, a você que é líder, pastor, vai aí o meu abraço ao Dia do Pastor, domingo, dia 13. Que Deus possa abençoar todos os pastores, todos, de todas as denominações evangélicas, todas, sem distinção, todas. Que Deus, pastor, te abençoe. Que você seja um homem sempre voltado para a leitura básica da palavra de Deus, sempre voltado para o aconselhamento, sempre voltado para a orientação, e tenha sempre uma palavra motivacional. Sabe por quê? As tuas ovelhas dependem de você. Amém? Deus abençoe sua vida, pastor, seu ministério. Abençoe sua casa, sua família. Que você seja um homem usado por Deus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.